ou espiritual, restaurar ou corrigir. Uma pessoa regenerada é aquela que passou por um processo de reconstrução ou de reorganização. É uma pessoa que foi reconstruída. Interessante, né? E eu posso falar para vocês que é esse momento que eu estou vivendo. Glória a Deus! Eu estou sendo uma pessoa regenerada. Uma empreendedora regenerada, uma esposa regenerada, uma mãe regenerada, uma serva de Deus regenerada. E eu tenho certeza que hoje o Senhor tem pessoas aqui que Ele vai começar a regenerar. Quem acredita nisso? Amém! Quem confia nisso? Glória a Deus! Quem entende isso? Amém! E quem quer isso? Amém! E para começar esse processo, eu vou falar para vocês alguns princípios bíblicos que não devem ser quebrados, mas eu quebrei no decorrer da minha vida. Exatamente no decorrer da minha vida, quando eu comecei na parte de empreender, de trabalhar por conta própria. Alguns princípios bíblicos que não podem ser quebrados, mas eu, Renata, quebrei. Só que tudo que a gente quebra tem consequência. Algumas coisas tem como consertar, outras só jogando fora e comprando um novo. A nossa sorte, se é que eu posso falar assim, né? É que nós temos um Deus que é o oleiro. E quando ele pega o vaso, pode estar com defeito, pode estar quebrado, mas ele vai lá, pega e começa a mudar novamente. E foi isso que ele fez na minha vida. A primeira coisa, quando eu comecei, isso tem 16 anos. Primeira coisa, vou abrir um salão. Daniel, vai abrir? Vou abrir. Mas vou ter uma sócia. O que eu fiz? Não consultei, não pedi orientação a Deus. Em Jeremias 29:11 fala assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Olha o que fala isso aqui. Planos de prosperar e não de causar. E não de causar. Se eu peguei, fui abrir um salão, abri um espaço, peguei, fiz uma aliança errada, não pedi orientação a Deus, eu tenho como reclamar pelos danos sofridos? Eu tenho como reclamar? Então por que a gente reclama? Então por que a gente fica falando? Por que a gente questiona? Mas pai, por que eu estou passando por isso? Ei, eu tenho planos de fazê-lo prosperar. Não é planos para causar o dano. Mas por que você não me perguntou nada? E foi assim que eu comecei a minha trajetória. Em Provérbios 16, versículo 9, fala assim: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Mais uma vez eu quebrei os princípios. Eu fui pelas minhas emoções. Mais uma vez eu fiz errado. Eu segui o que o meu coração queria. Eu segui o meu desejo. Eu segui a minha vontade. Em nenhum momento eu coloquei Deus à frente. Em momento nenhum eu me ajoelhei para orar e ouvir o que Deus tinha para falar comigo. Porque às vezes nós até oramos. Falamos, pai,
mas eu nem paro para ouvir o que ele está falando comigo. Eu nem pergunto, eu nem questiono, eu não quero saber. Eu simplesmente vou pelas minhas emoções. E foi assim que eu quebrei a minha cara pela segunda vez. Mais um princípio quebrado. Nisso eu fiquei 2 anos com uma sócia que só me roubava. Para ela sair, eu tive que pagar. Sendo que eu entrei já pagando com ela. Era meio a meio. Mas para não ter mais perturbação na minha mente, os danos, o que eu tive que fazer? Pagar algo que já era meu. 2 princípios que eu quebrei. Eu não pedi orientação a Deus e ainda agi pelas minhas emoções. Em Provérbios, capítulo 21, fala: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Provérbios 16:20 fala: quem examina cada questão com cuidado prospera, e feliz é aquele que confia no Senhor. Terceiro princípio quebrado: não planejei nada, não projetei nada, fiz tudo porque eu estava emocionada, Renatinha emocionada. E alguém já fez isso? Eu não parei nem para saber quanto precisa para abrir um espaço. Eu não parei nem para questionar o que eu precisava para abrir um espaço. Eu simplesmente peguei e fui com a cara, com a coragem, com o cartão do Daniel. Simples assim. Desse jeito. Terceiro princípio quebrado. Eu simplesmente fui. Tem como reclamar de alguma coisa? Tem como questionar alguma coisa? Tem como eu falar? Eu falava assim, ó. Quando ela ia embora, eu falava assim: Senhor, por que eu estou sofrendo isso? Não é que ela era uma pessoa ruim, não, tá, gente? Para deixar isso claro. Eu que não pedi orientação a Deus, é diferente. A pessoa pode ser boa, mas tem coisas que a gente não tem que fazer aliança com qualquer pessoa. Não é com qualquer pessoa. Temos que pedir orientação, sim. Você coloca qualquer pessoa dentro da sua casa? Qualquer pessoa dentro do seu quarto? Qualquer pessoa na sua cama? Então é dessa forma. Em Lucas 14, 28, 30 fala: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lanças o alicerce e não for capaz de terminá-lo, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Isso é forte, né? Isso é muito profundo. Eu comecei algo, mas eu não tinha nem como terminar, porque eu primeiro comecei sem nem saber quanto eu precisaria. Renatinha emocionada. É sobre isso. As nossas emoções podem nos levar à ruína. Às vezes por milímetros de segundo, a gente toma uma decisão errada pelo que nós estamos sentindo. Dando uma pausa aqui, busque inteligência emocional em Cristo. Busque inteligência emocional em Cristo. Isso é necessário. Busque ajuda nos médicos. Isso é necessário. Isso é importante. Renata, eu não preciso de médico. Precisa sim. Se você tem um problema emocional, se você não consegue se equilibrar em algo, você precisa fazer uma terapia. Você precisa entender que você precisa de ajuda. É por isso que Deus deu inteligência
ciência e sabedoria para os médicos, porque tem coisa que eu não vou conseguir resolver sozinha. Renata, você fez algo? Fiz. Renatinha emocionada, 3 anos de terapia, tá? 3 anos de terapia. Renata, você se envergonha disso? Claro que não, graças a Deus que eu fiz. Senão o Daniel estava afinado. De verdade. De verdade. E para eu estar assumindo isso aqui é porque realmente eu estou regenerada. Amém. Porque saber assumir os nossos erros é sinal de cura. Saber entender aonde erramos é sinal de cura. Você compreender aonde está errando e entender e reconhecer isso é sinal que você está sendo curado, está no processo de cura. Eclesiastes 10:19 fala assim: o banquete é feito para divertir e o vinho torna a vida alegre, mas isso tudo se paga com dinheiro, gastando em coisas em momentos errados. Mais um princípio quebrado. Renata, você está falando o quê? Que eu não posso me divertir? Que eu não posso ir para festa? Que eu não posso sair? Que eu não posso andar? Claro que não, eu adoro passear, eu adoro sair, eu adoro viajar. Mas existem momentos para isso. Se você está planejando algo, se você tem um foco, não gaste no que não é para gastar. Só que eu fazia isso? Não. Posso reclamar que não tenho dinheiro para comprar um produto? Não. Pode reclamar que está faltando alimento dentro de casa? Não. Posso reclamar que não tenho o dinheiro para comprar o remédio do filho? Não. Não estou ouvindo, igreja? Não. Não posso reclamar. Porque nem reserva eu tenho. Porque quando Deus me deu lá a cliente, eu fiz a cliente, o que eu fui fazer? Sair com os amigos, vamos gastar, vamos passear. Comprar uma bolsa, comprar um sapato, comprar um perfume. Renata, eu não posso fazer isso. Claro que você pode, você deve. Porque nós temos que nos cuidar, temos que sair sim, porque senão a gente surta. Mas existem momentos, se estamos planejando algo, se queremos crescer, se precisamos evoluir, se tem algo que nós queremos alcançar, então nós temos que renunciar a algumas coisas. É difícil ouvir isso, não é? É difícil. Não é fácil, não. É algo difícil. Em Provérbios 23, 20 a 21 fala assim: não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Com quem nós estamos andando? Mais um princípio que eu quebrei. Com quem que eu estava andando? Será que as pessoas que eu estava andando eram pessoas que tinham o mesmo pensamento de crescer, igual a mim? Não era. Será que as minhas amigas, elas queriam evoluir, elas tinham um pensamento, elas tinham um negócio, algo que elas queriam alcançar, igual a mim? Não tinham. Mas o que eu fazia? Todo final de semana, saía. Estava meu esposo ali que não me deixa mentir. Eu saía mesmo. Renata, o que você vai fazer no sábado à noite? Sábado? Vambora sair, partiu? Porque eu sou bagunceira e isso eu não escondo de ninguém. Sou zoeira, gosto de sair, gosto de dançar, gosto de brincar. Não é não, Bia? É gente. Só que existem pessoas que não estão no mesmo foco que a gente. Então a gente tem que fazer o quê? Renata, eu vou parar de falar? Eu vou deixar de ser amiga dela? Claro que não. De forma nenhuma. Mas quem tem o plano e o projeto? Sou eu. Renata, vamos sair hoje em dia? Me pergunta, Renata, vamos sair? Poxa, hoje não dá não. Você quiser, a gente sai uma vez no mês. Você quer? Ou então, poxa, aí não dá para mim hoje não. Mas se não tem dinheiro, não é questão de ter hoje ou não ter. É aonde eu vou investir ele. Amém. É com quem que eu vou investir
disse ele. Não adianta eu ter 10 mil, irmãos, isso, R$1.000, eu gastar 10 mil na rua com bobeira, irmãos, isso com R$1.000, investe em vários negócios. Quando for ver, irmãos, isso está cheio de dinheiro, recebe aí. E eu estou como? Zerada. Glória a Deus. Não, foi durante. Não é a quantidade que você recebe, não é a quantidade que eu recebo. É como eu invisto ele, como eu administro. Mas já até perdi a conta quantos princípios eu quebrei, mas foram muitos. Em Provérbio 3, 9 e 10 fala assim: honrarão o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinhos os teus lagares, sendo fiel no dízimo. O dízimo, para mim, não é uma coisa difícil de fazer, porque como eu fui criada na igreja, então eu já vim aprendendo isso desde pequenina. Mas não adianta, até domingo a pastora ensinou isso pra gente, nós darmos o dízimo como barganha. E era isso que eu fazia. Falava, caramba, vou dar o meu dízimo hoje e papai vai abençoar. Caraca, minha conta vai ficar como? Chega! Pai, poxa, já dei o dízimo, cara. E aí? Teu coração, como é que tá? Será que é isso, filha, que eu quero de você? Hoje, quando eu olho, quando eu falo isso, eu me envergonho, sabe? Me constrange. Não é vocês que me constrangem, é o Espírito Santo. Porque quantos anos eu fiz errado? Um princípio bíblico que eu aprendi desde pequenina. Mas fiz errado. Dei errado. Mais um princípio quebrado. Provérbios 14, 23 fala assim: todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Quem é que vive de jargão? Aquele jargão. Vou falar um do meu esposo, que ele sempre usa. Vou falar. Ele sempre usa ele também. Deus está no controle. A gente sabe que Deus está no controle. É verdade, Deus está no controle de tudo. Mas todo trabalho árduo. Temos que trabalhar. Não é Deus que está no controle, Deus está no controle. Mas quando Ele criou tudo, que Ele botou Adão e Eva, estava lá tudo de presente, aconteceu o quê? Eles pecaram. Deus falou que vocês agora vão ter que trabalhar. Então, Deus está no controle, mas eu preciso trabalhar, porque não adianta só eu falar que Deus está no controle. Eu tenho que acordar cedo, me preparar, arregaçar as minhas mãos e ir trabalhar. Amém. Outro, Deus proverá. Deus proverá. Querido, Deus não vai mandar maná do céu se você tem saúde para trabalhar. A situação de Israel é outra coisa. Aqui é Renata, aqui é Juanito, aqui é Pastor José, aqui é Edmilson. Aquela situação era outra. Aqui, vamos trabalhar. Renata, você está dizendo que Deus não provê? Não, não estou dizendo que Deus não provê. Eu estou dizendo que você não tem que ficar só esperando o tempo todo. Eu aprendi algo com o pastor Marito que eu guardei para a minha vida. Eu não tenho que dar dinheiro o tempo todo. Não estou falando que não é para abençoar, não. Não tenho que dar dinheiro o tempo todo para aquela pessoa que fica me pedindo o tempo todo. Eu tenho que ensinar aquela pessoa a ganhar dinheiro. Sabe por quê? O Deus proverá dela vai ser a Renata. Às vezes o Deus proverá lá naquele vizinho é você. O Deus
Deus proverá dos teus filhos é você. O Deus proverá dos teus sonhos é você. Ajuda ele a fazer um curso, pergunta se ele quer, se ele vai querer. Fala assim, ó, vou comprar o que você quiser para vender. Eu vou tirar o primeiro empurrão e depois você vai. Vê se ele vai aceitar. Aí você vai entender se realmente ele quer ou se ele não quer. Não fica de jardim. Não fica esperando as coisas acontecerem. Provérbios 18:15 fala: o coração do entendido adquire conhecimento, e o ouvido dos sábios busca a sabedoria. Aqui eu comecei a mudar. Eu comecei a fazer o que, Renata? O que você começou a fazer? Comecei a me educar financeiramente. Amém. A primeira coisa que fez essa chave mudar a minha vida foi aqui. Glória a Deus. Aqui nessa igreja, eu sempre falo isso e vou falar sempre, porque nós temos que dar honra a quem tem honra. Aqui nessa igreja, eu comecei a fazer a minha educação financeira. A primeira coisa foi eu entender no que eu estava errando. A segunda coisa foi eu reconhecer que eu estava errando. Assumir que eu estava errando. A terceira coisa foi eu buscar ajuda para começar a melhorar. Porque, vou falar uma coisa para vocês, sozinho é muito difícil. Renata, e como você buscou ajuda? O pastor Juanito foi um dos primeiros a me ajudar. Carita também me ajudou muito. Comecei a fazer vários cursos em questão de gestão, de finança. Comecei a me tratar realmente em questão das minhas emoções. Eu já fazia terapia, mas eu fui mais a fundo. Falei com meu pai e com a minha mãe, e isso foi bem difícil. Conversei com eles e falei: pai, preciso de ajuda. E aí todos os dias eles me discipulam. Todos os dias, incansáveis dias. Fiz muitos cursos e comecei a ter o principal: ler a Bíblia. Amém. Glória a Deus. Tudo que eu falei de finança tem aqui na Bíblia. É. Quem está com a Bíblia aí na mão? Pode ser o celular. Levanta. Papai deixou toda a instrução pra gente aqui. Tudo. Eu hoje estava estudando, eu não sei se são 2.000 e pouco, não sei se o pastor Marinho, o pastor Lucélio vai saber quantas citações tem falando de finança na Bíblia. São 2.000 e poucas. É mais do que fé, salvação. É mais do que fé, é mais do que salvação. São 2.000 e poucas. Você tem noção? Olha quanto tempo eu fiquei errando. Tem 16 anos que eu empreendo. Quanto tempo eu fiquei errando tendo a Bíblia na mão? Eita. Tem noção disso? Quanto tempo eu perdi? Quanto tempo mais você vai ficar perdendo? Como eu falei no início, não é quanto você ganha, é como você investe. É sabendo, como a pastora falou, ser um bom mordomo. Administrar bem aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Aleluia. E Renato, o que mudou quando você começou a usar, começou a fazer os princípios, a cumprir os princípios, a viver os princípios? O que mudou? Vou falar uma coisa para vocês. Em 16 anos, eu passei muitas dificuldades financeiras. Não porque eu não tinha dinheiro. Eu tinha dinheiro sim. E ganhava mais do que eu ganho hoje. Mas eu gastava tudo errado.
Renata, em quem você investiu? Nada. Renata, não investiu em nada? Não, tenho sim, algumas coisas eu tenho. Mas pelo que eu ganhava, nada. Investi em cursos que não me deram retorno nenhum, tudo errado. Porque o país, o governo, não quer que a gente entenda de finança. Gastei rios e rios de dinheiro, até o pastor ficar rindo comigo. Para de gastar dinheiro onde não deve, Renata. De nada adiantou. E eu tinha tudo de graça. Tudo de graça. Não é errado você querer prosperar na vida. O errado é você amar o dinheiro. É diferente. Não é errado você querer ter uma vida boa. Não é errado você usufruir de tudo o que Deus fez pra gente. Foi Ele que fez e Ele nos deu. Só que nós temos que trabalhar e entender isso. Temos que escolher o caminho a seguir. Deixar de escolher também é uma escolha. Eita! Deixar de escolher também é uma escolha. Hoje nós temos a palavra de Deus aqui. Temos um pastor e uma pastora, pastores que têm a mentalidade aberta. Até nisso eu vou falar, porque se Deus está mandando eu vou falar. Olhe por onde você tem andado. Movimento não quer dizer que tem Deus. Movimento não quer dizer que tem Deus. Palavra. Deus é palavra. Quer viver os princípios de Deus, quer prosperar na vida, seja em qual área for, viva a palavra. Coma a palavra. Estude a palavra. Busque na palavra. Profeta não quer dizer que tem Deus. Olhe por onde tem andado. Por muitos anos, fiquei em lugares que eu falava para o Daniel assim: eu devo ser ovelha negra, porque meu pensamento sempre foi muito errado, muito diferente. Hoje, eu me encontrei aqui na Igreja Batista. E eu falava que eu não gostava daqui, né? Falava mesmo, eu sou muito sincero, falo mesmo, pastor, sei que não estou fazendo aqui, estou por causa do Daniel. Falei, pastor Vanessa, eu falei, tá. E hoje eu me encontrei, eu entendi isso. E para eu poder estar falando para vocês de finança, é porque Deus realmente mudou a minha vida. Aleluia! Glória a Deus. E estar aqui falando isso hoje é porque Deus destravou algo que estava, bem dizer, perdido na minha vida. Eu tenho autoridade de Deus para falar sobre isso, é porque realmente Deus me regenerou. E tem me regenerado, porque todos os dias temos que renunciar. Porque não é fácil. E em pouco tempo, Deus ele tem sido grandioso. Quando eu resolvi colocar em prática o meu dízimo de forma certa, e coloquei algo que o pastor Valente falou aqui, que se você quiser ganhar mais, você pode, que ele fez dele, ele não falou pra gente fazer, foi algo que ele fez nele. Eu queria ganhar mais, eu comecei, fiz um propósito com Deus de dar um tanto, dar mais do que eu recebia. Falei, quer saber? Eu vou fazer também. Seja imitadores, eles que são imitadores de Cristo. Coisas boas a gente pega. E eu fiz. E Deus começou a fazer o quê? Eu já contei isso aqui. Na época da pandemia, eu era cabeleireira antes, né? Deus me deu como fazer. Foi Deus mesmo, porque era um curso muito caro. E Deus foi lá e fez um negócio que nem eu imaginei. Fiz um curso de terapia capilar. E todos os salões, quase todos os salões da minha área fecharam. E o meu continuou de pé. Glória a Deus! Você pode dar um glória por isso? Glória a Deus! Não é por causa da Renata.
E Ele abre portas onde a gente nem imagina, Ele faz coisas que a gente não imagina. E aí eu comecei a fazer o curso, me especializei como terapeuta, comecei a trabalhar, e de lá para cá, o salão, graças a Deus, está muito bom, tá bem? Em meio à crise, em meio ao caos, nós estamos de pé, glória a Deus, Glória a aleluia. Deus. Glória a Deus. Ah, esqueci, não vou esquecer. O pastor, ele fez um ato profético aqui. Não sei se vocês lembram, que ele um dia que pregou e ele falou assim: quem acredita no sobrenatural, você pode pedir o que você quiser. Não foi? E eu ali no canto pedi. E eu falei: Senhor, a minha casa eu preciso fazer uma obra nova. Eu preciso. Minha casa está caindo, minha cozinha. Eu falei: cadê a cozinha? Minha cozinha está caindo, eu preciso fazer uma obra. E naquela mesma semana, eu até falei para o pastor que ia contar o testemunho depois. Ô, glória. Nós fomos comprar o material, o pedreiro apareceu, depois ele foi para o norte, falou assim: ai, fiquei como mulher, vou embora, e foi. Eu falei: pronto, minha obra. Mulher de pouca fé. Daqui a pouco ele volta, ele fez a obra da minha cozinha, só que nós tínhamos comprado material para a casa inteira. Sabe o que ele fez? A casa toda. Glória a Deus. Você pode adorar o Senhor. Glória a Deus. Não é pela minha vitória, não é pela minha bênção. Aleluia. É pelo Deus que nós servimos. Glória a Deus. É tudo por Ele, é para Ele. Aleluia. Quando nós começamos a viver os princípios bíblicos, nós destravamos o sobrenatural. É. Porque só vive o sobrenatural quem está no espiritual. Se nós não seguimos isso aqui, não seguimos a Bíblia, não tem como. E finança não é diferente. É por aí, ó. E para finalizar, eu vou dizer uma frase que não é minha, é do pastor Marito novamente. Não, sejam imitadores. Que ele falou e eu peguei para mim. E eu espero que os irmãos peguem para vocês também. Deus, Ele não nos deu o direito. Deus, Ele nos deu o direito de prosperar, mas Ele não tem o dever de fazer isso. E eu peguei isso para mim. Ele não tem o dever, mas Ele nos deu o direito. Então, se eu e você quisermos prosperar, seja em qualquer área da sua vida, siga os princípios bíblicos. Glória a Deus. E assim eu encerro a minha pregação.